Capítulo 21. Jaime Miró acordou instantaneamente, despertado por um movimento na beira da clareira. Saiu do saco de dormir e levantou-se, com a arma na mão. Quando se aproximou, viu Megan ajoelhada rezando. Ficou imóvel estudando-a. Havia uma extraordinária beleza na imagem daquela linda mulher, concentrada em suas orações na floresta, no meio da noite. Jaime descobriu-se ressentido. Se Félix Carpio não dissesse que estávamos a caminho de San Sebastián, eu não estaria com o fardo da irmã, para começar. Era indispensável que ele chegasse a San Sebastián o mais depressa possível. O coronel Acoca e seus homens fechavam o cerco. Mesmo sozinho, já seria difícil escapar da rede. Com o fardo adicional daquela mulher para retardá-lo, o perigo era 10 vezes maior. Aproximou-se de Megan irritado. A voz soou mais ríspida do que tensionava. Já lhe disse para dormir um pouco, não quero que nos retarde amanhã. Megan fitou-o e disse calmamente, desculpe se o deixei zangado. Irmã, guardo minha raiva para coisas mais importantes. Seu tipo me cansa. Passam suas vidas escondidas por trás de muros de pedra, à espera de uma viagem gratuita para o outro mundo. Deixam meu estômago embrulhado, todas vocês. Por que acreditamos no outro mundo? Não, irmã, porque não acreditam neste e fogem dele. Para rezar por homens como você, dedicamos nossas vidas a preces por vocês. E acha que isso resolverá os problemas do mundo? Com o tempo, sim. Não há tempo. Seu Deus não pode ouvir as orações, por causa do barulho dos canhões e os gritos das crianças sendo dilaceradas pelas bombas. Quando se tem fé... Ora, irmã, tenho muita fé. Tenho fé naquilo porque estou lutando. Tenho fé em meus homens e nas minhas armas. Só não tenho fé nas pessoas que andam sobre a água. Se acha que seu Deus está nos escutando agora, diga a ele para nos levar ao convento de Mendávia, para que eu possa me livrar de você. Estava furioso consigo mesmo por perder a calma. Não era culpa dela que a igreja se tivesse posto de lado, sem fazer nada, enquanto os falangistas de Franco torturavam, estupravam e assassinavam bascos e catalães. Não foi culpa dela que minha família estivesse entre as vítimas. Ele era criança na ocasião. Mas aquela lembrança ficaria gravada em sua memória para sempre. Foi despertado no meio da noite pelo barulho das bombas caindo. Desciam do céu como mortíferas flores de som, plantando suas sementes de destruição por toda parte. Levanta, Jaime, depressa! O medo na voz do pai era mais assustador para o menino do que o estrondo terrível do bombardeio aéreo. Guernica era um baluarte dos bascos, e o general Franco decidira convertê-la numa lição. Destruam-na. A temida legião Condor nazista e alguns aviões italianos desfecharam um ataque concentrado sem misericórdia. Os moradores da pequena cidade tentaram fugir da chuva de morte que caía do céu, mas não havia escapatória. Jaime, a mãe, o pai e 2 irmãs nazistas velhas fugiram junto com os outros. Para a igreja! Gritou o pai de Jaime. Eles não vão bombardear a igreja. Ele estava certo. Todos sabiam que a igreja se postara do lado do caudilho, ignorando o tratamento brutal dispensado a seus inimigos. A família Miró encaminhou-se para a igreja.
fazendo força para abrir caminho pela multidão em pânico que tentava fugir. O menino segurava com toda a força a mão do pai e procurava não ouvir o barulho terrível à sua volta. Lembrou um tempo em que o pai não estava assustado nem fugindo. Vamos ter uma guerra? Perguntou ele ao pai uma vez. Não, Jaime, é apenas boato de jornal. Tudo o que pedimos é que o governo nos dê um mínimo de independência. Os bascos e catalães têm direito à sua própria língua, bandeira e feriados. Ainda somos uma nação. E os espanhóis nunca lutarão contra espanhóis. Jaime era muito pequeno na ocasião para compreender. Mas claro que havia mais em jogo do que a questão dos catalães e bascos. Era um profundo conflito ideológico entre o governo republicano e os nacionalistas da direita. E o que começara como uma faísca de dissidência logo se transformou numa conflagração incontrolável que atraiu outras potências estrangeiras. Quando as forças superiores de Franco derrotaram os republicanos e os nacionalistas já mantinham um firme controle da Espanha, o ditador concentrara sua atenção nos intransigentes bascos, punam-os, e o sangue continuara a jorrar. Um grupo de líderes bascos criara a ETA, um movimento por um Estado basco livre, e o pai de Jaime fora convidado a aderir. Não, está errado. Devemos obter o que é nosso por direito, através de meios pacíficos. A guerra nada realiza. Mas os gaviões demonstraram ser mais fortes do que as pombas, e a ETA logo se tornara uma força poderosa. Jaime tinha amigos cujos pais eram membros da ETA, e escutava as histórias de seus feitos heróicos. Meu pai e um grupo de amigos atacaram a bomba o quartel-general da Guarda Civil, lhe diria um amigo. Ou já soube do assalto ao banco em Barcelona? Foi meu pai. Agora eles podem comprar armas para combater os fascistas. E o pai de Jaime insistia. A violência é um erro. Devemos negociar. Explodimos uma das fábricas deles em Madrid. Por que seu pai não está do nosso lado? Ele é um covarde? O pai dizia a Jaime. Não dê atenção aos seus amigos, Jaime. A atitude deles é criminosa. Franco ordenou que uma dúzia de bascos fossem executados, sem um julgamento sequer. Vamos promover uma retaliação em escala nacional. Seu pai vai se juntar a nós? Papai? Somos todos espanhóis, Jaime. Não devemos permitir que ninguém nos divida. E o menino estava dividido. Meus amigos estão certos? Papai é um covarde? Jaime acreditava no pai. E agora Armagedon. O mundo desmoronava ao seu redor. As ruas de Guernica estavam apinhadas por uma multidão que gritava e tentava escapar das bombas vindas do céu. Prédios, estátuas e calçadas explodiam em chuvas de concreto e sangue. Jaime, a mãe, o pai e as irmãs chegaram à enorme igreja, o único prédio da praça que ainda se encontrava de pé. Outras pessoas batiam à porta. Deixem-nos entrar, em nome de Jesus, abram a porta. O que está acontecendo? Gritou o pai de Jaime. Os padres trancaram a igreja. Não querem nos deixar entrar. Vamos arrombar a porta. Não! Jaime olhou para o pai surpreso. Não arrombamos a casa de Deus, declarou o pai. Ele nos protegerá onde quer que estejamos. Tarde demais. Eles viram o esquadrão de falangistas aparecer, vindo da esquina, e abrir fogo de metralhadora, varrendo a multidão desarmada de homens, mulheres e crianças na praça. Mesmo enquanto sentia as balas se cravando em seu corpo, o pai de Jaime segurou o filho e puxou-o para baixo, para a segurança,
seu próprio corpo protegendo Jaime da saraivada mortífera. Um silêncio fantástico parecia envolver o mundo depois do ataque. O som de armas, de pessoas às carreiras e gritos desapareceu, como um passe de mágica. Jaime abriu os olhos e ficou imóvel por um longo tempo, sentindo o peso do corpo do pai por cima, como um cobertor de amor. O pai, a mãe e as irmãs estavam mortos, junto com centenas de outros. E na frente dos cadáveres estavam as portas trancadas da igreja. Tarde da noite, Jaime deixou a cidade, e 2 dias depois, ao chegar a Bilbao, ingressou na ETA. O oficial de recrutamento fitou-o e disse: "Você é jovem demais para se juntar a nós, filho. Devia estar na escola." "Vocês serão minha escola." Respondeu Jaime Miró calmamente. "Vão me ensinar a lutar para que eu possa vingar o assassinato da minha família." Ele nunca olhou para trás. Lutava por si mesmo e pela família. Seus feitos se tornaram lendários. Jaime planejava e executava ataques audaciosos a fábricas e bancos, comandava as execuções de opressores. Quando algum dos seus homens era capturado, ele conduzia missões temerárias para salvá-lo. Ao ser informado da criação do GOE para perseguir os bascos, Jaime sorriu e comentou: "Ótimo, eles nos notaram." Nunca se perguntou se os riscos que assumia se relacionavam de alguma forma com os gritos de "seu pai é um covarde", ou se tentava provar alguma coisa a si mesmo e aos outros. Era suficiente que provasse sempre sua coragem e que não tivesse medo de arriscar a vida pelo que acreditava. Agora, porque um dos seus homens falara demais, Jaime se descobria sobrecarregado com uma freira. É irônico que sua igreja esteja agora do nosso lado. Mas é tarde demais, a menos que eles possam promover um segundo advento. E incluam minha mãe, pai e irmãs, pensou. Eles andaram pela floresta à noite. O luar branco salpicava a paisagem ao redor. Evitavam as cidades principais, alertas a qualquer sinal de perigo. Jaime ignorava Megan, ia junto de Félix conversando sobre as aventuras passadas. Megan descobriu-se intrigada, jamais conhecera alguém como Jaime. Era um homem seguro e confiante. Se alguém pode me levar a Mendávia, é esse homem. Havia momentos em que Jaime sentia pena da irmã, até mesmo uma admiração relutante pela maneira como ela se comportava na árdua jornada. Especulava como seus outros homens estariam se saindo com as pupilas de Deus. Pelo menos ele tinha Amparo. À noite encontrava nela um grande conforto. Ela é tão dedicada quanto eu, pensou Jaime, e tem ainda mais motivos do que eu para odiar o governo. Toda a família de Amparo fora exterminada pelo exército nacionalista. Ela era profundamente independente e dominada por uma paixão intensa. Ao amanhecer, estavam se aproximando de Salamanca, à margem do rio Tormes. Estudantes de toda a Espanha vêm cursar a universidade aqui. Félix explicou para Megan. Provavelmente é a melhor do país. Jaime não prestava atenção. Concentrava-se em seu próprio movimento. Se eu fosse o caçador, onde poria minha armadilha? Ele virou-se para Félix. Não vamos para Salamanca. Há um parador fora da cidade. Ficaremos lá até o anoitecer. A estalagem, entre aspas, o parador, era pequena, afastada do fluxo principal de turistas. Alguns degraus levavam ao saguão, guardado por uma antiga armadura de cavaleiro. Ao se aproximarem da entrada, Jaime disse às 2 mulheres. Ele acenou com a cabeça para Félix Cárpio e os 2 desapareceram. Para onde eles vão?
Amparo lançou-lhe um olhar desdenhoso. Talvez estejam à procura do seu Deus. Espero que o encontrem, respondeu Megan suavemente. Os homens voltaram 10 minutos depois. Tudo calmo, informou Jaime a Amparo. Você e a irmã partilharão um quarto. Félix ficará comigo. Ele entregou-lhe uma chave. Querido, quero ficar com você, não... Faça o que estou dizendo e fique de olho nela. Amparo olhou para Megan. Bueno, vamos embora, irmã. Megan entrou no parador e subiu os degraus atrás de Amparo. O quarto era um dos 12 localizados no segundo andar, ao longo de um corredor cinzento. Amparo abriu a porta e as duas entraram. Era pequeno e desolado, escassamente mobiliado. O chão de tábuas, paredes de estuque. Uma cama, um pequeno catre, uma cômoda escalavrada e 2 cadeiras. Megan olhou ao redor e exclamou, é lindo! Amparo virou-se com raiva pensando que Megan estava sendo sarcástica. Quem é você para se queixar? É tão grande, acrescentou Megan. Amparo fitou-a em silêncio por um momento, depois riu. Claro que devia parecer enorme, em comparação com as celas em que as irmãs viviam. Amparo começou a se despir. Megan não pôde deixar de contemplá-la. Era a primeira vez em que realmente olhava para Amparo Giró, à luz do dia. A mulher era muito bonita de uma maneira simples. Tinha cabelos ruivos, pele branca, seios fartos, cintura fina e quadris que ondeavam a cada movimento. Amparo percebeu que ela a observava. Irmã, poderia me dizer uma coisa? Por que alguém ingressaria para um convento? Era uma pergunta fácil de responder. O que pode ser mais maravilhoso do que se devotar à glória de Deus? De imediato posso pensar em 1000 coisas. Amparo foi até a cama e sentou-se. Pode dormir no catre. Pelo que me contaram, seu Deus não quer que fiquem muito confortáveis. Megan sorriu. Não tem importância, eu me sinto confortável por dentro. Em seu quarto, no outro lado do corredor, Jaime Miró acomodou-se na cama. Félix Carpio tentava ajeitar-se no pequeno catre. Os dois permaneciam vestidos. A arma de Jaime encontrava-se debaixo do travesseiro. A de Félix, na mesinha, escalavrada ao seu lado. O que será que as levam a fazerem isso? Especulou Félix em voz alta. Fazem o quê, amigo? Ficam trancafiadas num convento a vida inteira como prisioneiras. Jaime Miró encolheu os ombros. Pergunte à irmã. Eu gostaria muito que estivéssemos viajando sozinhos. Estou com um terrível pressentimento. Jaime, Deus nos agradecerá por esta boa ação. Acredita mesmo nisso? Não me faça rir. Félix Carpio não insistiu no assunto. Não era conveniente discutir sobre a Igreja Católica com Jaime. Os dois ficaram em silêncio, cada um absorto em seus pensamentos. Félix Carpio estava pensando, Deus pôs as irmãs em nossas mãos. Precisamos levá-las a salvo a um convento. Jaime pensava em Amparo, queria-a desesperadamente naquele momento. Aquela maldita freira. Começou a puxar as cobertas quando se lembrou que ainda havia uma coisa a ser feita. No saguão pequeno e escuro lá embaixo, o recepcionista estava sentado em silêncio à espera até ter certeza que os novos hóspedes dormiam. Seu coração batia forte quando pegou o telefone e discou. Uma voz indolente atendeu. Delegacia de polícia. O recepcionista sussurrou ao telefone para o sobrinho. Florian, Jaime Miró e mais 3 terroristas estão aqui. Não gostaria de ter a honra de prendê-los? Capítulo 22 150 quilômetros para o leste, numa área de bosque, no caminho para Peñafiel, Lúcia Carmine dormia.
Rúbio Arzano estava sentado observando-a relutante em acordá-la. Ela dorme como um anjo, pensou. Mas era quase manhã, hora de seguir viagem. Rúbio inclinou-se e sussurrou gentilmente em seu ouvido: Irmã Lúcia. Ela abriu os olhos. Está na hora de partirmos. Lúcia bocejou e espreguiçou-se. A blusa desabotoara e parte de um seio apareceu. Rúbio logo desviou os olhos. Devo me precaver contra meus pensamentos. Ela é a esposa de Jesus. Irmã... O quê? O que é? Eu gostaria de lhe pedir um favor. Ele estava quase corando. Pode pedir. Já faz muito tempo que rezei pela última vez. Mas fui criado como católico. Importa-se de dizer uma oração? Há quanto tempo eu não faço uma oração, indagou-se Lúcia. O convento não contava. Enquanto as outras rezavam, sua mente estava ocupada com os planos de fuga. Eu não... Tenho certeza que isso faria com que nos sentíssemos melhor. Como ela podia explicar que não se lembrava de nenhuma oração? Ei! Havia uma de que se lembrara agora. Era pequena, ajoelhada junto à cama. O pai de pé ao seu lado, pronto para ajeitá-la na cama. Lentamente as palavras do Salmo 23 começaram a aflorar-lhe. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. As lembranças jorravam. Lúcia e o pai possuíam um mundo, e ele sentia o maior orgulho da filha. Você nasceu sob uma estrela da sorte, Fatia d'Angelo. E ouvindo isso, Lúcia sentia-se afortunada e bela. Não era a linda filha do grande Angelo Carmine? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o mal. O mal era representado pelos inimigos de seu pai e irmãos, e ela os fizera pagar. Por que estás comigo? Tua vara e cajado me sustentam. Onde estava Deus quando precisei de conforto e apoio? Preparas-me uma mesa com óleo, minha taça transborda. Ela falava mais devagar agora, a voz, um mero sussurro. O que acontecera, especulou, com a menininha no vestido branco da primeira comunhão. O futuro parecia maravilhoso. De alguma forma tudo saíra errado, tudo. Perdi meu pai, meus irmãos e a mim mesma. No convento, ela não pensava em Deus, mas agora aqui fora com aqueles camponeses tão simples, importa-se de dizer uma oração por nós? Lúcia continuou. Bondade e misericórdia me acompanharão, com certeza por todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Rúbio observava-a comovido. Obrigado, irmã. Lúcia acenou com a cabeça incapaz de falar. O que está acontecendo comigo? Perguntou-se. Está pronta, irmã? Ela olhou para Rúbio Arzano. Estou, sim. 5 minutos depois, os dois estavam a caminho. Foram apanhados por um súbito temporal e abrigaram-se numa cabana abandonada. A chuva caía com violência contra o telhado e os lados da cabana. Acha que a tempestade vai passar algum dia? Rúbio sorriu. Não é uma tempestade de verdade, irmã. É o que nós, os bascos, chamamos de sirimiri. Vai passar tão depressa quanto começou. A terra está muito seca, precisa desta chuva. É mesmo? Conheço essas coisas, sou um lavrador.
Dá para perceber, pensou Lúcia. Perdoe-me por dizer isso, irmã, mas nós dois temos muita coisa em comum. Lúcia contemplou o empavonado camponês e pensou, esse dia nunca vai chegar. Acha mesmo? Acho. Acredito sinceramente que em muitas coisas viver numa fazenda é como estar num convento. Ela não percebeu a ligação. Não entendi. Ora, irmã, num convento se pensa muito sobre Deus e seus milagres, não é verdade? Isso mesmo. De certa forma, uma fazenda é Deus. Vive-se cercado pela criação. Todas as coisas que crescem da terra de Deus, quer seja trigo, azeitonas ou uvas, tudo vem de Deus, não é mesmo? São milagres e acontecem todos os dias. E como você ajuda as coisas a crescer, é parte do milagre. Lúcia não pôde deixar de sorrir pelo entusiasmo em sua voz. A chuva parou de repente. Podemos continuar agora, irmã. Chegaremos ao rio Duero daqui a pouco, disse Rúbio. As cataratas Peñafiel ficam logo à frente. Continuaremos por Aranda de Duero e depois seguiremos para Logronho, onde nos encontraremos com os outros. Você estará indo para estes lugares, pensou Lúcia, e boa sorte. Eu estarei na Suíça, meu amigo. Ouviram o barulho das cataratas meia hora antes de alcançarem-nas. As cataratas Peñafiel eram um espetáculo deslumbrante. As águas caindo abruptamente no rio veloz. Seu estrondo era quase ensurdecedor. Quero tomar um banho, disse Lúcia. Parecia que já se passara anos desde a última vez em que tomaram um banho. Rúbio ficou surpreso. Aqui? Não, seu idiota, em Roma. Isso mesmo. Tome cuidado, o rio está cheio por causa da chuva. Não se preocupe. Ficou parada esperando pacientemente. Vou me afastar enquanto se despe. Não vá muito longe, pediu Lúcia. Provavelmente havia animais selvagens no bosque. Enquanto Lúcia começava a tirar as roupas, Rúbio afastou-se. Alguns passos apressado e ficou de costas. Não vá muito longe, irmã, o rio é traiçoeiro. Lúcia deixou a cruz embrulhada num lugar em que poderia vigiá-la. O ar frio da manhã era maravilhoso em seu corpo nu. Despiu-se completamente e entrou na água. Estava fria e revigorante. Virou-se e constatou que Rúbio continuava com os olhos voltados para o outro lado de costas para ela. Sorriu para si mesma. Todos os homens que conhecera estariam regalando os olhos. Ela avançou mais um pouco, evitando as pedras à sua volta. Jogou água na cabeça, sentindo o rio impetuoso, empurrando-lhe as pernas com força. Perto dali, uma pequena árvore estava sendo arrastada pela correnteza. Ao se virar para observá-la, Lúcia perdeu subitamente o equilíbrio e escorregou gritando. Bateu com a cabeça numa pedra ao cair. Rúbio virou-se e observou horrorizado, enquanto Lúcia desaparecia nas águas tumultuosas. Capítulo 23. Quando o sargento Florian Santiago desligou o telefone na delegacia de polícia de Salamanca, suas mãos tremiam. Estou com Jaime Miró e 3 terroristas aqui. Não gostaria de ter a honra de prendê-los? O governo prometera uma grande recompensa pela cabeça de Jaime Miró. E agora o bandido basco se encontrava em suas mãos. O dinheiro da recompensa mudaria sua vida por completo. Poderia mandar os filhos para uma escola melhor, comprar uma máquina de lavar roupa para a esposa e joias para a amante. Claro que teria de partilhar uma parte da recompensa com o tio. Darei 20% a ele, pensou Santiago, ou talvez 10%. Ele estava bem a par da reputação de Jaime Miró e não tinha a menor intenção de arriscar a vida na tentativa de capturar o terrorista. Que os outros enfrentem o perigo e me entreguem a recompensa.
Continuou sentado à mesa à procura da mulher, da melhor maneira de cuidar da situação. O nome do coronel Acoca aflorou-lhe no mesmo instante na mente. Todo mundo sabia que havia uma vendetta de sangue entre o coronel e o terrorista. Além do mais, o coronel tinha todo o GOI sob seu comando. Isso mesmo, era a melhor maneira de agir. Santiago pegou o telefone e 10 minutos depois falava pessoalmente com o coronel. Aqui é o sargento Florian Santiago da Delegacia de Polícia em Salamanca. Descobri o paradeiro de Jaime Miró. O coronel Ramon Acoca fez um esforço para manter a voz calma. Tem certeza? Tenho sim, coronel. Ele está no Parador Nacional Raimundo de Bourgogne, nos arredores da cidade. Passará a noite ali. Meu tio é o recepcionista. Acaba de me telefonar. Há outro homem e 2 mulheres com Miró. Seu tio tem certeza absoluta de que é mesmo Miró? Absoluta, coronel. Ele e os outros estão dormindo nos 2 quartos dos fundos, no 2º andar da estalagem. Preste muita atenção no que vou dizer, sargento. Quero que vá imediatamente para a estalagem e fique de vigia do lado de fora, a fim de impedir a saída de qualquer um. Deverei chegar aí em 3 horas. Não deixe que ninguém o veja, entendido? Entendido, senhor. Partirei agora mesmo. Santiago hesitou. Coronel, sobre a recompensa... Quando pegarmos Miró, será toda sua. Obrigado, coronel. Estou muito... Vá logo. Está bem, senhor. Florian Santiago desligou. Sentia-se tentado a ligar para a amante e lhe dar a notícia sensacional. Mas isso podia esperar. Deixaria a surpresa para depois. Antes disso, tinha uma missão a cumprir. Chamou um dos guardas de plantão. Assuma o comando aqui. Tenho uma missão a fazer. Voltarei dentro de algumas horas. E voltarei um homem rico, pensou. A primeira coisa que farei será comprar um carro novo. Um Seat azul. Não, talvez branco seja melhor. O coronel Ramon Acoca desligou e ficou imóvel, deixando o cérebro trabalhar. Desta vez não queria erro algum. Era o movimento final na partida de xadrez entre os dois, embora soubesse que Miró teria sentinelas alertas para o perigo. Acoca chamou o seu ajudante de ordens. Pois não, coronel. Escolha 2 dúzias dos seus melhores homens. Providencie para que estejam armados, com armas automáticas. Partiremos para Salamanca dentro de 15 minutos. Claro, senhor. Não havia escapatória para Miró. A estalagem seria completamente cercada. Os homens avançariam depressa sem qualquer barulho. Um ataque de surpresa antes que o carniceiro possa assassinar mais alguns dos meus homens. Mataremos todos enquanto dormem. O sargento Santiago não perdeu tempo em chegar à estalagem. Mesmo sem a advertência do coronel, não tinha a menor intenção de atacar os terroristas. Mas agora, em obediência às ordens de Acoca, permaneceu nas sombras a 20 metros da estalagem, num ponto que tinha boa vista à porta da frente. Fazia frio, mas o pensamento da recompensa mantinha Santiago aquecido. Especulou se as 2 mulheres lá dentro eram bonitas e se estariam na cama junto com os homens. De uma coisa, Santiago tinha certeza. Dentro de poucas horas todos estariam mortos. O caminhão do exército atravessou a cidade sem alarme e seguiu para a estalagem. O coronel Acoca acendeu uma lanterna e estudou o mapa. Pare aqui, disse ele a 1,5 km da estalagem. Seguiremos a pé o restante do caminho. Mantenham-se em silêncio. Santiago não percebeu a aproximação, até que a voz em seu ouvido sobressaltou com uma pergunta: quem é você? Ele virou-se e descobriu-se diante do coronel Ramon Acoca. Por Deus, pensou Santiago,
Ele tem uma aparência assustadora. Sou o sargento Santiago, senhor. Alguém saiu da estalagem? Não, senhor. Estão todos lá dentro. Provavelmente em sono profundo a esta altura. O coronel virou-se para seu ajudante de ordens. Quero que a metade dos homens cerquem a estalagem. Se alguém tentar escapar, eles devem atirar para matar. Os outros irão comigo. Os fugitivos estão em 2 quartos nos fundos, no 2º andar. Vamos embora. Santiago observou o coronel e seus homens entrarem pela porta da frente da estalagem em silêncio. Especulou se haveria tiroteio. E se houvesse, pensou no perigo de que o tio pudesse morrer no fogo cruzado. Seria uma pena. Mas, por outro lado, não haveria mais ninguém com quem partilhar o dinheiro da recompensa. Quando o coronel Acoca e seus homens chegaram ao alto da escada, ele sussurrou: Não corram riscos. Abram fogo assim que os virem. Gostaria que eu fosse na sua frente, coronel? Perguntou o ajudante de ordens. Não. Acoca queria ter o prazer de matar Jaime Miró pessoalmente. No final do corredor estavam os 2 quartos em que Miró e seus terroristas dormiam. Acoca fez sinal em silêncio, para que alguns homens cobrissem uma porta e 6 ficaram na outra. Agora! Gritou. Era o momento pelo qual tanto ansiava. Ao seu sinal, os homens chutavam as portas ao mesmo tempo e entraram correndo nos quartos. As armas levantadas. Pararam no meio dos quartos, as armas levantadas. Quartos vazios, olhando para as camas desarrumadas. Espalhem-se, berrou Acoca, depressa, lá embaixo. Os soldados revistaram todos os quartos, arrombando portas, acordando hóspedes aturdidos. Jaime Miró e os outros não estavam em parte alguma. O coronel desceu furioso para uma confrontação com o recepcionista. Não havia ninguém no saguão. Alô? Ele gritou. Alô? Não houve resposta. O covarde estava se escondendo. Um dos soldados olhava para o chão, por trás da recepção. Coronel? Acoca foi para o seu lado e olhou para o chão. O corpo amarrado e amordaçado do recepcionista estava ali encostado na parede. Com um cartaz pendurado no pescoço, dizia: Favor não incomodar.